Eu dormia e já acordei várias vezes com ele me tocando. E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer imenso ter a sua companhia aqui conosco para mais uma empreitada aí de conhecimento. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado hoje. Tenho certeza que você vai ser muito inspirado pelo que vai ser falado aqui, né? Pelo que vai ser dito aqui. Tenho certeza que você vai ser abençoado demais da conta. Não é, meu amor? É, isso mesmo, Renan. Vai ser um assunto inspirador. Contudo, eu acho que um desafio também, né? Porque não é um assunto tão fácil de ser tratado, porém muito necessário e importante. Nós aí temos Maio Laranja para falar, né? Para estar aí falando sobre a questão do abuso e exploração sexual infantil. E a gente quer trazer esse assunto, porque esse também é um assunto de cristãos falarem, debaterem e se posicionarem, né? Denunciando, tomando as medidas necessárias. Inclusive, você sabia que ele foi criado por um grupo da igreja? Eu achei isso interessantíssimo, porque eu não sabia. Muito bacana. 18 de maio já existia, já era uma data, né, que combatia. Porém, o mês sobre essa temática foi a partir de uma iniciativa de uma igreja. Eu acho que é a PIB, Mato Grosso, se não me engano. Então, assim, é muito interessante ver o povo de Deus se unindo para esse enfrentamento dessa situação tão complicada. Isso, com certeza. Nós findamos há pouco, né, o Maio Laranja que se fala, né? Isso, nós findamos há pouco o Maio Laranja e hoje nós temos aqui a Fernanda, né? A gente quer agradecer já a Fernanda desde o início, né, pela coragem, né, de ter nos procurado, né, pela ousadia de estar expondo esse testemunho, né, de como Deus te direcionou, né, para vencer, né, esse trauma Amém. Tão grande. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. Muito bem. Então, Fernanda, a gente queria que você compartilhasse conosco, né, o que você sentia à vontade. Fica à vontade, o espaço é todo seu. Pode ficar à vontade também para perguntar o que vocês quiserem, tá? Antes era um assunto muito difícil, né, de ser falado. E eu descobri que eu precisava falar de uma forma, assim, difícil, né? Porque existem algumas feridas que a gente quer olhar e falar assim, não, tá tudo bem, eu já tô curada, eu já tô liberta, mas às vezes não. Eu acredito que, assim, no meu caso, eu coloquei um pano e deixei a ferida ali, como se fosse as traças comendo. Sim. E fui viver a minha vida. Eu vim de uma família, assim, né? Geralmente as pessoas falam uma família disfuncional. Minha mãe e meu pai não foram casados, então me tiveram. A minha mãe separou do meu pai, eu ainda era muito neném, então minha mãe veio para Betim. Chegando em Betim, eu fiquei um tempo em Conselheiro Lafayette. E quando eu vim com ela, era muito difícil. Sim. Ela, mãe solteira, era só eu e ela, né, assim, pra ela me criar, ela precisava de trabalhar. Então, ficava na casa de um, ficava na casa de outro, e aí ela conheceu meu padrasto. Foi, assim, um momento mais delicado, porque a mãe do meu padrasto teve câncer, e aí a minha mãe trabalhava, chegava de serviço e ia pro hospital ficar com a sogra dela. Sim. E nisso eu ficava na casa de um, ficava na casa de outro. E aí uma pessoa, amiga dela, falou com a minha mãe, não, Joana, deixa a Fernanda ficar lá em casa. Você pode deixar ela para você ir trabalhar. E quando você chegar do hospital, você pega ela lá. Às vezes minha mãe precisava dormir e eu dormia na casa dessa pessoa também. Isso, assim, esses detalhes foi o que a minha mãe depois me contou, né? Como acontecia. Você tinha quantos anos? Eu tinha por volta de uns 4 anos. Então, algumas coisas assim, eu não lembrava, assim, ao certo. E eu sempre fui muito, assim, incrédula em algumas coisas. Tive uma dificuldade muito grande de relacionamento com Deus, devido ao que aconteceu.
Porque, assim, a gente sempre quer achar um culpado, né? Sim. Então, assim, eu culpava minha mãe, culpava meu pai, culpava meus avós, porque eu falei assim, poxa vida, eu era só uma criança e cadê todo mundo, né? E aconteceu e eu deixei pra lá e cresci, nunca contei pra ninguém. Acontecia na casa dessa amiga da minha mãe. Aconteceu em outras casas, infelizmente, não foi só lá. Não foi assim, uma vez e pronto, acabou. Porque eu ficava lá todos os dias. Sim. E eu chegava e a dona da casa me colocava para dormir, porque eu chegava muito cedo. E ela me colocava para dormir com um filho dela. E aí eu dormia e já acordei várias vezes com ele me tocando. Eu era uma criança, não entendia. Então, eu ficava assustada e parada. E aí, isso acontecia e aconteceu também com o próprio dono da casa. Às vezes eu estava brincando na sala, assim, eu tenho a lembrança da sala, é uma coisa assim muito louca. Sim. Porque eu tenho a lembrança e aí ele me sentava no colo e também tocava nas minhas partes íntimas. E quando alguém vinha, ele tirava a mão. Eu lembro dele pôr a mão no meu joelho. E isso passou, aconteceu durante alguns anos. Depois que eu cresci um pouco, parei de ir lá. Quando eu ia lá, esse rapaz fazia isso ainda. E eu nunca tive coragem de contar para minha mãe, porque a gente tinha uma dificuldade de relacionamento entre eu e ela. Devido a tudo que ela passou, então, assim, a criação dela, a gente não tinha um bom convívio entre mãe e filha. Sim. E eu sempre tive muito medo dela. E aí, não contei pra ela e conheci o meu esposo. E quando eu conheci o meu esposo, ele às vezes ia me abraçar, ia assim, fazer algum carinho, e eu rupiava. Eu falava assim, não quero, não. E ele ficava sem entender. E aí, um dia, acredito que foi, assim, né, foi o próprio Espírito Santo que usou ele, falou comigo, aconteceu alguma coisa? Aí eu falei com ele assim, não aconteceu, porque eu encosto em você, às vezes pra te dar um abraço, fazer um carinho na sua cabeça e você já se esquiva. E aí eu contei pra ele. Ele, não, você tem que contar pra sua mãe e tudo. Isso eu já tinha 18 anos. Eu falei, eu já tenho 18 anos, já passou. E aí eu contei pra minha mãe ficou em choque. Ela, tipo assim, ela não tinha o que fazer. Já tinha passado muitos anos, não tinha mais o que fazer. Deixa eu te interromper só um pouquinho, só pra gente entender. Então, isso começou aos 4 anos e durou mais ou menos... Até a minha adolescência, porque até eu ir lá, adolescente, eu lembro o que acontecia. Então, assim, quando eu parei de ir lá, perdi totalmente o contato com eles. Então, assim, não tinha como mais, não encontrei com eles mais. De vez em quando vejo na rua, assim, mas aí cortei, né, o vínculo e tudo. Sério? Mas aí ia acontecer frequente, né, porque eu ficava lá todos os dias. Uhum. Então, quando eu fui fazer acompanhamento, até tem uma irmã que ela faz acompanhamento psicológico com, assim, embasamento na Bíblia, pra gente poder entender algumas coisas. Sim. A gente orava muito a respeito para Deus trazer clareza. Porque existem coisas que ela, né, me explicou e depois eu fui entender, que às vezes são tão doloridas que a gente não consegue lembrar. Uhum. Então eu orava em cima disso. É como uma espécie de salvaguarda do nosso sistema, por isso que você não consegue lembrar? Isso. E assim, eu fiz depois trabalhos na igreja mesmo, e pastores que explicaram que é comprovado cientificamente que existem coisas que são tão traumáticas que é meio que a mente apaga. Sim. Então, assim, ela falou assim, a gente precisa de clareza para entender o porquê desse seu receio. E aí foi quando eu comecei a lembrar de tudo que tinha acontecido. E foi um momento, assim, muito difícil, porque eu já estava casada. E aí eu não queria que o Daniel encostasse em mim, porque todas as vezes que ele encostava, a minha memória voltava lá no que tinha acontecido. E aí eu fiz um acompanhamento com ela e eu vi que eu ficava muito irritada porque estava lembrando das coisas. Parei. Não finalizei, simplesmente parei. Falei com ela, inventei uma desculpa. Não quero mais. E deixei pra lá. Às vezes as pessoas falavam, sofri abuso e tal. Eu falei, já sofri também, mas já perdoei. E aí, eu descobri que eu precisava tratar porque um dia a minha filha fazia natação e eu ouvi uma pregação e a pregação falava assim que às vezes Deus proporciona encontros
para as pessoas que nos feriram, para a gente ver se a gente realmente está curado, para a gente ver se realmente perdoou. E eu fiquei pensando naquilo, até na questão do abuso, falei, mas eu já perdoei, se eu ver vai ser como nada. Normal. E aí a Valentina chegando na natação, na catraca, eu dei de cara com ele. E na hora que eu dei de cara com ele, assim, eu gelei toda, eu não conseguia me movimentar. E aí a Valentina estava na minha frente, eu segurei assim no braço dela, pus ela pro meu lado, e ela passou e eu fiquei olhando fixamente pro olho dele para ver se ele não ia olhar para ela. E depois disso eu não quis levar a Valentina mais na natação. E aí o Daniel ficava assim, mas por quê? Eu falei, não, por nada, por nada. E aí eu não falei com ele, depois que eu falei, eu conversando com uma amiga minha, e ela começou a se abrir para mim e me deu essa liberdade. E eu comecei a contar para ela o que tinha acontecido. E ela falou comigo, Fê, é mais do que um sinal que tá na hora de você tirar esse paninho e começar a tratar isso. Uhum. E eu comecei, aí nisso eu tinha uma parente deles, a filha dele, no meu Facebook, e eu contei para ela. Na hora foi o que me veio na cabeça, tipo assim, eu vou contar para ela que aí eu vou ficar livre disso. E eu contei para ela, só que ela não acreditou. Ela não acreditou e aquilo acabou comigo. Porque eu falei assim, como assim ela não acreditou em mim? Pra que eu ia mentir por conta de uma coisa tão séria? Uhum. E aí ela foi e falou assim, se realmente aconteceu, eu vou pedir Deus pra me mostrar. E na hora que ela falou aquilo, eu acho que veio que pegou, terminou de cutucar a ferida. E aí, eu comecei com todos os meus questionamentos que eu questionava lá dentro, eu comecei a pôr pra fora. Porque eu falava com Deus assim, mas o Senhor, sendo poderoso, sendo criador dos céus e da terra, o Senhor podia mandar um raio lá pra ele não fazer isso. O Senhor podia fazer alguém acordar, o Senhor podia chegar na sala, o Senhor podia fazer tudo e você não fez nada. Que tipo de Deus é você que eu, sendo uma criança de 4 anos... E não foi só uma vez, foi várias vezes. E o Senhor não fez nada. Que tipo de Deus é você? E eu ficava muito com esse questionamento. E eu trabalho por conta. E eu sempre fiz um percurso a pé. E eu comecei a desenvolver crise do pânico. Eu não queria andar na rua. Eu não queria nem atender. Eu ia atendendo assim, sozinha, mas assim, morrendo de medo. Mas pode falar. Não, é porque você tá falando a questão do como isso afetou o seu relacionamento com Deus. E hoje a gente vai conversando justamente sobre isso. Sobre isso. Porque realmente a gente tem Deus como pai. O que nos protege, né? Porque pai é essa figura. Que... a oração do Pai Nosso, né? A gente faz essa oração. Pai que cuida, nosso. Né? Assim. Isso. E aí vem essa questão, como isso afeta o nosso relacionamento com o Senhor. E o que eu tô querendo dizer é o seguinte, uma ferida não tratada, como que isso gera algo, até mesmo no relacionamento que seria aquele de maior confiança, como isso foi quebrado. E vem esses questionamentos, a gente tá conversando justamente sobre isso, né? Por que Deus não faz? Uma criança precisa de proteção e um pai precisa proteger a criança. É um assunto que mexe muito comigo. E aí o que acontece? Eu tava ouvindo uma mulher hoje falando, ela é terapeuta e tal, e ela tava falando justamente acerca disso. Ela fala assim, mas Deus mostra preocupação com a criança na palavra dele. Quem ele fala para os discípulos deixar-se chegar, eles são as crianças. Ele demonstra várias vezes o cuidado com a criança. Ele põe a criança e fala, você tem que ser como ela, deixa ela se chegar a mim. E mostra esse pai protetor, mas que a nossa sociedade deturpa tanto o caráter de Deus que traz, né, esses sentimentos. Porque é isso... Tava vendo isso, né? Eu tava ouvindo o Augusto Nicodemos falar também sobre essa questão de Deus, né? Perguntam pra ele, por que Deus deixa acontecer coisas ruins? Ele fala assim, não, gente. O que faz com que coisas ruins aconteçam é o pecado que entrou no mundo. Não foi o Senhor. O Senhor é justo. E Ele está nos chamando. Então, assim, como que um episódio assim, né? No seu caso, que infelizmente...
afeta esse relacionamento. Isso. É muito interessante você trazer isso para nós. E eu queria, Fernanda, se possível, que você desenvolvesse um pouco para nós. Claro, pode continuar o seu testemunho, mas que você desenvolvesse como que foi esse resgate, né, para você, como que foi esse resgate do seu relacionamento com Deus, que hoje a gente sabe que você tem. Isso. Né? Então, assim, como que foi esse resgate? Como que foi esse retorno, esse entendimento de que Deus não te abandonou? Então, aí... Como eu desenvolvi essas questões, o crise do pânico, assim, querendo ou não, afetou o meu relacionamento com o Daniel, com os meninos. Eu conversei com essa minha amiga e ela me falou assim, olha, Fê, tem um trabalho lá em São Paulo que eles fazem, é uma igreja que faz, e eles mexem com isso, essa questão de cura, de traumas, e lá você é atendido e você pode falar, porque às vezes você guarda. Você precisa falar, você precisa pôr pra fora. Sim. Ou então procura alguém. Só que assim, eu não conseguia falar com ninguém. E aí eu lembrei de um evento que tem, né, até da Lagoinha. E aí eu perguntei minha mãe, que minha mãe já tinha ido, como que funcionava. E assim, quando eu achava que seria assim, porque tem um investimento. E quando eu descobri o investimento, eu falei, nossa, não dá pra mim agora. Aí eu falei, mas vamos deixar, depois quando eu tiver uma oportunidade eu vou. Aí a minha mãe falou, não, você vai. E aí ela pagou pra mim. E foi muito engraçado porque são 3 dias lá, sem celular, sem nada. Sim. E aí eu subi lá e eu falei, e eu ficava só assim, eu quero saber por que Deus não fez nada. Essa era, assim, esse só queria isso. E falava assim, se ele me responder isso, tá ótimo. Por que ele não fez nada? E aí eu cheguei lá, foi assim, totalmente diferente do que eu pensei. Porque eu fui para tratar uma coisa e chegou lá, tratei a questão do meu pai, porque eu precisava entender que, assim, eu culpava a minha mãe, porque eu pensava assim, poxa, a minha mãe deixou de cuidar de mim para cuidar de uma estranha. Porque, assim, ela era uma estranha. Era a sogra dela, né, uma pessoa muito querida, mas era uma estranha. E ela me deixou vulnerável para cuidar de alguém. Então eu culpava ela. Ela nem sabe dessa questão. E aí chegou lá, eles trataram isso. E a gente tem um atendimento individual. E quando chegou no atendimento individual, a minha perna, assim, pulava. Porque lá eles falam, você tem que falar. Quanto mais você falar, melhor vai ser pra você. E aí eu comecei a falar e eu fui falando, e junto a gente vai falando, chorando e contando os detalhes, porque ela falou comigo que eu precisava de detalhes. E eu fui falando. E quando eu tava com a cabeça o tempo todo baixa, eu não conseguia olhar pra ela, porque eu falava com ela assim, eu tenho muita vergonha do que aconteceu. Porque eu me sinto culpada por eu não ter falado nada, por eu não ter contado para ninguém, por eu não ter, às vezes, denunciado ele. Então, eu sinto culpa. E aí, quando eu levantei, era uma pastora conhecida, que ela passou, assim, claro que o que eu passei é muito difícil, mas o testemunho dela é, assim, muito maravilhoso. E quando eu vi que era ela, foi como, tipo assim, que eu falei, ai, que alívio. Alguém que me entende. Alguém Sim. que, tipo assim, tudo que eu falei, por quê? Um abuso, às vezes a gente fala assim, é só um abuso e gera marcas, mas ele, além das marcas, ele faz com que eu tome escolhas erradas. Tipo assim, tem às vezes uma questão de namoro muito precoce, querer namorar, e tudo se aflora muito mais cedo, tudo acontece assim, mais cedo, coisas que não deveriam acontecer, mas acontece. Por quê? Foi um abuso de alguns anos e que automaticamente a gente acostuma com aquilo e quando a gente não tem aquilo, a gente vai procurar de outro jeito aquilo. E eu falava com ela, eu falava assim, eu me sinto culpada por isso, porque eu procurei em outros meios que eu sei que não é certo, uma coisa que é errado. E aí ela conversou comigo, a gente orou. Ela falou que, né, o maior de tudo, você não é culpada, você foi uma vítima, você era uma criança, você não soube lidar, você não teve instruções, e ninguém te instruiu do que podia e do que não podia. Com certeza. Porque eu acho que é o mais importante. Você é a única que não era... Aliás, a criança, né? A gente tá falando do seu caso, mas a criança é a única que não é a culpada numa situação dessa. Então, assim, quem devia proteger acabou te ferindo.
E aí, eu quero só fazer mais um adendo, porque, assim, isso é muito importante a gente reafirmar aqui. Sim. Né? A vítima não tem culpa. Isso mesmo. A gente mesmo. ouve muita gente falar, tipo assim, mas provocou, se não usasse aquela roupa, se não tivesse naquele lugar. Mas vamos lá. Qual maturidade uma criança tem? Qual maturidade que uma pessoa adulta tem? Porque aqui nós estamos falando de exploração sexual infantil, mas existem outras também. Mas vamos focar aqui. Um adulto, ele tem que saber o que é certo e o que é errado, o que pode ser feito e o que não pode. Se ele é cristão, ele tem que ter mais domínio ainda sobre os desejos e o corpo dele. E se ele não fez isso, ele agiu como um animal. Então, assim, o culpado é o abusador, nunca o vítima. abusado. Independente. Mas aquela roupa me provocou. Mas eu sou maduro o suficiente pra dominar os meus desejos e entender que aquilo é errado. Inclusive, eu penso que isso acaba fazendo a criança se sentir culpada. É quando o cara olha e fala assim, mas você é muito bonita. Mas você usou essa roupa, me atraiu. Então a criança já começa a pensar, se eu não estivesse usando aquela roupa, né? Ou então a criança começa a sentir feia, entendeu? Coisas nesse sentido. E nós temos que denunciar, né, Fernanda? Porque assim, eu ouvi também uma estatística, desculpa te cortar, mas isso assim mexeu muito comigo, que um abusador, ele vai abusar pelo menos mais 70 vezes. Então, se eu não denuncio, eu tô permitindo que outras pessoas passem por isso também. E a criança, às vezes, ela não sabe falar. Mas nós, né, você é mãe, eu sou mãe, pai, nós precisamos aprender a ler nossos filhos, né? O corpo, o que o corpo dele tá falando pra mim. Eu tava ouvindo hoje um caso de um bebê de 2 anos e meio. Que foi abusado. E aí, ele não falava, não tinha sinal assim tão claro assim no corpo de abuso. Porém, ele deu entrada no hospital 30 vezes e ninguém descobriu o que era. O bebê veio a óbito e depois foi descobrir que ele estava sofrendo abuso sexual. Então, assim, a gente precisa aprender a ler. Eu também vi um caso de um menininho que chegou em casa. Ele tinha uns 7 anos, pediu a mãe pra tomar banho. Menino de 7 anos não gosta de tomar banho. Não gosta mesmo, não. E logo depois ele pediu pra ir dormir. Menino também é um sacrifício pra fazer dormir. E a mãe, conhecendo isso, falou assim, tem alguma coisa errada. Levou ao médico, pediu o filho antes pra ver. Deixa eu ver o seu corpo. Porque o corpo não é da mãe nem do pai. O corpo é da criança. Nós estamos ali cuidando dele, orientando. Mas a gente precisa entender isso. Que o corpo dos nossos filhos não nos pertence. E aí, olhou, viu algumas marcas, achou estranho, levou pro hospital. Ele tinha sido abusado pelo primo mais velho. Nossa. E aí ela foi lá e fez a denúncia. A terapeuta que vinha tratando esse menino falou que, assim, perto do tamanho do trauma que gera, que a gente tá vendo aqui um trauma muito grande que gerou, o dele foi, se pode falar, menor. Por quê? Porque foi tomada uma atitude e alguém se importou, leu os sinais dele, porque ele não chegou falando. E ali foi resolvido. Então, assim, algo que poderia ser muito mais traumático, teve um trauma que conseguiu ser resolvido ainda na infância. Então, nós precisamos denunciar, é papel nosso, né, Fernanda? Isso. Pode continuar. E assim, hoje eu oriento, né, a Valentina, que não pode deixar homem ver ela tomar banho. E lá em casa, assim, é muito engraçado, porque eles são pequenos, né, a Valentina tem 6 anos e o Heitor tem 4. Nenhum dos dois aceita. Tanto que o Heitor fala comigo assim, mãe, você não pode me ver tomando banho. E eu tento, assim, ao máximo não dar banho. Quando ele vai tomar banho, tento não lavar ele. E sempre falo, ó, não pode. E voltando a essa questão, eu falei com ela. E lá é assim, né? É muito legal que quando você chega, a pastora fala que tudo fala lá. E eu ficava assim... muito assim, que tudo fala. Eu quero só minha resposta e quero ir embora. Sim. E aí falei com ela orou e ela falou comigo assim que foi muito lindo, porque ela falou comigo assim, olha, você acredita que Deus vai te dar essa resposta? Aí eu falei assim, sim. Aí ela, então, nós vamos orar e ele vai te falar agora. Eu fiquei olhando pra ela e falando assim, agora? Ela, agora. E ela orou e ficou um silêncio. E eu de olho fechado.
E aí ela falou assim, ele falou? E eu falei assim, não. Só que assim, bem lá no fundo, eu escutei uma vozinha bem suave, e essa vozinha falava assim, eu estava lá. Eu falei, não, ele não falou nada não. E aí ela orou de novo, e eu escutei nitidamente essa voz. E aí ela falou assim, não te falou nada? Eu falei, não. E aí ela foi me explicar perante a Bíblia, né? Que existem iniquidades, que nós já nascemos no pecado, que foi aquilo, né, que é nos falado, mas eu acho que uma falha, que às vezes não é falado tanto, porque nós nascemos no pecado. E existem coisas que acontecem porque é uma iniquidade que aconteceu, e aí até a nossa terceira geração vai pagar por aquilo. E não tem assim, Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de palavra. Então ele falou, ele não pode voltar atrás. Então, ele sentiu tudo que eu senti, ele sofreu comigo, ele chorou comigo, e ela citou alguns momentos que, assim, muitas das vezes eu chorava no meu quarto sozinha, perguntando a Deus por quê. E aí ela citou todos esses eventos que estava só eu e Deus. E ela falou assim, ele estava lá, ele sentiu, ele chorou com você. Mas nós somos pecadores. Alguém pecou, alguém cometeu algo que não foi quebrado e infelizmente foi até você. E na hora que ela falou isso, eu falei assim, então realmente, ele estava lá. Mas eu estava tão agitada, estava tão assim, querendo culpar ele por algo, que eu não conseguia e não sabia discernir a voz dele. Que ele estava me falando que ele estava lá. E aí, quando eu saí, ela faz um momento de oração, né? Fala assim, olha, eu precisava liberar perdão e precisava citar o nome deles. E na hora que fui liberar perdão para minha mãe, aí eu cito, né, o nome da minha mãe, do meu pai, mas na hora que eu tinha que liberar perdão para ele, a minha voz não saía. Era como se tivesse um negócio aqui assim, ó. E eu falei com ela assim, não consigo. E aí ela falou, Fernanda, aqui é só um ato. O perdão é uma escolha todos os dias. Mas para que você escolha todos os dias, você tem que falar pelo menos uma vez para o seu cérebro ouvir que você precisa perdoar. Não porque ele mereça. Porque, assim, se a gente for olhar, não merece mesmo, né? O que ele fez, tipo assim, ele meio que causou um trauma pro resto da minha vida e que hoje eu sei lidar. Mas que, assim, se eu não me vigiar, eu fico triste, fico, assim, decepcionada. Mas hoje eu sei que o Deus que eu sirvo, ele estava comigo e que as coisas do céu são muito maiores do que qualquer coisa, qualquer sofrimento, do que qualquer rejeição, do que qualquer ferida na terra. Então, assim, hoje eu coloco isso na minha cabeça. O que me aguarda na glória é muito maior do que um abuso, né? Não desmerecendo, jamais. Quem sofre, né? Se sofre, tem que denunciar, tem que falar, sim, com certeza. Mas, assim, foi um jeito, um escape para mim gravar o que me aguarda na glória. Sim. Para mim ficar livre. E aí, depois de muito custo, eu consegui falar o nome deles, citei o nome, né, deles e liberei perdão para eles. E quando eu saí do quartinho, que a gente fica numa sala, assim, só eu e ela, e uma outra pessoa intercedendo, eu lembro que eu olhei para a portinha e estava escrito assim, Ebenezer. E aquilo, assim, foi tão forte, porque eu falei assim, Ebenezer, até aqui o Senhor esteve comigo e vai continuar estando comigo. Sim. Então, assim, o liberar perdão para mim foi assim, acho que foi um passo mesmo, desafiador. Eu escolho todos os dias perdoar ele. Quando me vem alguma coisa, eu decidi perdoá-lo. E aí não fico assistindo algumas reportagens, essas coisas, porque eu entendi o seguinte, aconteceu comigo. E quando eu vejo essas reportagens, eu sou humana. Então, me dá uns pensamentos assim, gente, mas esse cara merece o pior de tudo. Então, isso não faz mal pra ele, porque ele tá no errado e ele não tá nem aí. Igual, né, infelizmente, eles às vezes vão continuar fazendo, mas faz mal pra quem? Faz mal pra mim. E eu consegui resgatar esse sentimento de Deus, de Pai, foi nesse momento.
quando eu descobri que ele esteve comigo. Sim. Que eu entendo, tipo assim, perdoei minha mãe porque eu entendo que ela não podia fazer nada, ela precisava de trabalhar, porque senão não tinha como a gente nem comer. Meu pai tinha a vida dele longe daqui, então assim, é uma situação complicada, mas que eu também não fui orientada. Então assim, eu sempre converso com a Valentina desde muito nenenzinha, desde quando ela nasceu e a primeira vez que eu fui trocar ela. Eu sempre falo com ela, olha, homem nenhum pode pôr a mão aqui. E lá em casa, o Daniel, quando chegou uma certa idade, o Daniel também não trocava ela mais. E hoje não dá banho, não troca. E a gente orienta quando vai sair. Esses dias para trás, até uma coleguinha chamou ela para dormir lá. E aí eu falei, na casa dessa colega, e eu falei com o Daniel assim, oh meu Deus. Porque assim, é criança, não vê maldade em nada. Mas aí eu sentei e conversei com ela. Falei assim, olha, você não vai. Você não vai porque eu não conheço os pais direito. Você não vai porque eu não sei quem frequenta a casa. Porque ela é o meu bem mais precioso, Hélio Heitor. Então, ninguém pode tocar em você. De forma maldosa, de forma nenhuma. Então, você não vai. Aí ela olhou meio assim, ficou meio brava, mas acredito que ela aceitou numa boa. Mas eu acho que a orientação falta. A orientação, muitas das vezes também, às vezes como é um assunto delicado, a gente às vezes não fala nas igrejas. Não fala na salinha, não fala com os jovens, não fala com os adolescentes, por ser delicado. Mas eu acho que nós, como igreja, assim, né, temos que orar, pedir direção a Deus, dar a forma correta de falar. Mas nós devemos orientar. Porque às vezes os pais não sabem como orientar. Sim. Os pais também deviam procurar ajuda, tipo assim, com um psicólogo, né, como que eu posso orientar? É igual a Valentina um dia me perguntou, mãe, ela viu uma reportagem, o que é abuso? E eu fiquei olhando pra ela assim, olhei pro Daniel e falei, e agora? Daniel, fala, ué, o que é? E aí falei, não sei se ela entendeu muito bem, mas assim, eu acho que a orientação, talvez, se eu tivesse sido orientada, não tinha acontecido. Ou talvez tinha acontecido, porque por medo, né, de não falar. Ou talvez não tivesse acontecido por tanto tempo. Por tanto tempo, né? Mas talvez quando você atingisse ali uma maturidade, uma maturidade que eu digo não, uma idade um pouquinho, né, já, opa. Isso, talvez não, assim, né, eu teria reagido de outra forma. Então, eu acho que claro que a gente precisa pôr Deus em tudo, mas a gente falar com os nossos filhos com clareza, expor mesmo, né? Claro que criança você não vai falar de forma tão na linguagem deles, eu né? acho que você falou uma coisa muito chave, né? Não é a gente pensar que nós temos o domínio sobre todos os conhecimentos, querer falar da forma, ou então dar um Google ali, né? Não é assim. Eu acho que existem profissionais, como você falou, né? A gente investe dinheiro em tantas coisas, então por que não investir em algo tão precioso? Mas né? aqui, você lembra? Que olha só o que aconteceu. Agora com o Maio Laranja, na escola que eu trabalho no turno da tarde, nós tivemos uma ação com os alunos. Eu trabalho com crianças pequenas. E eu achei tão interessante, porque a gente levou a florzinha, né? E eles saíram com a florzinha pregado. E antes de pregar a florzinha neles, a gente teve essa conversa. O que significa essa florzinha? Que mês é esse que a gente está vivendo? Aí a gente falou sobre, numa linguagem apropriada. E na hora de colar, inclusive, porque eu tinha falado que existem algumas partes, a gente usa muito o sinal, né, as cores ali. E eu falei com as crianças, falei assim, gente, a tia não vai pregar. A tia vai colocar aqui assim, e você que vai apertar, porque ninguém pode encostar nessa parte. A tia não acabou de falar isso com vocês? E eles tiveram essa ação e foram trazendo. Quando eu cheguei na casa da minha mãe pra buscar a minha filha, as minhas sobrinhas estavam lá. E a Helena, minha sobrinha mais velha, de 8 anos, vira pra mim e fala assim, tia, que bonito, o que é isso? Aí eu falei assim, olha a oportunidade. Aí eu fui explicar pra Helena, eu falei assim, Helena, então senta aqui que a tia vai conversar com você. Claro, assim, sem causar um alarme desnecessário, porque eu não quero que ela saia assustada com medo de tudo, mas
conscientizando ela que ela tem que conversar com a mãe dela, com o pai dela sobre tudo o que acontece, que existem partes do nosso corpo que não podem ser tocadas. Infelizmente, existem pessoas más que ultrapassam limites que não podem ser ultrapassados. Mas se isso acontecer, ela tem que contar, porque nós estamos ali para protegê-la. E assim, como... Aí eu lembro, né, meu irmão, adolescente, né, fica meio assim, nossa, precisa disso tudo? Eu, precisa, porque ela precisa tomar os devidos cuidados para ela não acontecer com ela. Infelizmente, o mundo tá muito assim. A Cecília, a gente começou também a conversar agora, né? Ó, Cecília, mamãe agora tá te limpando. E aí eu vou lá e tiro a fraldinha dela. Pra ela entender, tipo assim, a hora de encostar aqui é nesse momento, não existe outro. E isso vai criando isso. Eu acho que o importante também é a comunicação, né, Fernanda? A gente tem que criar um ambiente favorável para os nossos filhos conversarem com a gente. Pra poder falar, né? A salinha na igreja é importante pra isso, porque vai um estranho levar a criança ao banheiro. É na igreja, mas a gente sabe que abusadores não tem cara. Tá na família, tá na igreja, tá na rua. Então, nós precisamos tomar esses devidos cuidados. Com certeza. E só para encerrar a minha fala, uma professora chegou na escola contando que devido ao Maio Laranja, ela foi conversar com os alunos dela, eram alunos maiores, adolescentes. E ali uma aluna se sentiu à vontade para contar para ela que ela estava sendo abusada. Então, assim, ela se abriu com a professora. Foi chamada os devidos profissionais depois, né? Com a autorização da criança, a família foi acionada. Quando aconteceu, e descobriu que era um tio que morava dentro de casa. Então, assim, é um assunto que tem que ser falado. Não pode achar, tipo assim, não, se eu não falar, não vai acontecer. Ao contrário, se eu não falar, estou dando mais chances para que aconteça. Isso mesmo. E a vítima, gente, é a vítima. E ponto. E geralmente, às vezes fala assim, é com estranho. Não. É com quem... Porque, assim, a casa que eu ficava, a pessoa era amiga da minha mãe. De confiança. De confiança, né? Da minha mãe. Então, assim, tanto que quando eu contei, minha mãe ficou assim, em choque, porque eram pessoas próximas. Eram pessoas que, se você vê na rua, você vai falar assim, não, mentira. Tanto que uma vez a gente, há muito tempo atrás, a gente passou na rua, assim, e viu, e aí o Daniel, na hora eu fiquei assim meio agitada, aí o Daniel falou assim, era ele? Eu falei assim, era. Ele falou assim, olha só pra você ver, não tem cara mesmo, porque não parece. E é assim, pessoas próximas. E eu falo com a Valentina, não é pra sentar no colo de tio, de vô, de ninguém. Senta, às vezes até o assim, nem no meu. Aí ela, não, mãe, nem no do meu pai. Eu falei assim, no seu pai você pode sentar, mas rapidinho, não pode ficar muito. Porque, e o Daniel fala, não, nem no meu, porque aí ela aprende que não pode ir de colo de homem nenhum. Porque eu jamais quero que aconteceu comigo, aconteça com ela, aconteça com o Heitor, e aconteça com nenhuma criança próxima a mim. E eu sempre, assim, nunca tive coragem, né? Quando eu mandei o áudio pra Gi, porque, assim, eu acho importante as pessoas saberem, porque, assim, uma vez, quando eu contei pra essa minha amiga, ela falou assim, Fê, eu nunca imaginava. Porque, às vezes, é quem a gente menos imagina, às vezes pode estar passando por alguma coisa, né? Por essa questão, assim. Então, assim, por isso que eu falei assim, eu acho que chegou o momento de eu falar. Porque, para direcionar também, né? As pessoas, não tem ninguém, às vezes tenho medo de falar com a minha mãe, do medo da reação dela. Procure, às vezes, um pastor, né? O seu pastor, o seu líder, alguém da igreja, uma irmã, né, que você vê ali, procura ela, conversa com ela e pede, precisando de ajuda. Mas não deixem de falar, não deixem de denunciar. Uma vez também a irmã pregou e falou sobre isso lá na minha igreja, que às vezes essa questão de deixar filho ir no banheiro sozinho, você não sabe quem vai estar lá dentro. Sim. É uma igreja que está com a porta aberta. E tipo, pode entrar qualquer um.
né? Aqui é o lugar das pessoas serem curadas, serem saradas, mas tem que tomar cuidado. E é aquela coisa, assim, pode parecer até pesado o que a gente vai falar, que eu vou falar agora, mas a igreja não tá livre. Não tá livre. Quantos escândalos que a gente pode... É só olhar na internet, tem uns rolando aqui agora, não vou citar porque, né, mas tem escândalo rolando aí e assim, na internet em relação a religiosos que abusaram. Então, assim... Infelizmente, a igreja não é um lugar livre. Verdade. Mas por outro lado, Fernanda, eu com a informação que a Gisele passou, né, a gente até havia conversado em casa, que a igreja tomou postura em relação ao Maio Laranja, foi algo que eu achei muito bacana, que foi algo que surgiu no meio da igreja. Então, assim, como a igreja pode e deve fazer a diferença. Fazer algo, né? Isso mesmo. Porque, assim, é algo que a gente precisa pensar, sabe? E a gente precisa ser drástico mesmo. Tipo assim, igual você falando, eu perdoei. E isso é fundamental pra você seguir com a sua vida, pra você curar os traumas. Mas o perdão, ele não isenta o culpado das consequências. Exato. Então, assim, qual que é o lugar pra uma pessoa que comete abuso sexual, que explora a infância e tal? É a cadeia. E não tem tem que denunciar. outro. Tem que ser denunciado. É crime tem que ser tratado como crime. Entende? Então, assim, o perdão, nós crentes, nós perdoamos. Né? Eu acho incrível você ter perdoado. Porque, assim, é um assunto, Fernanda, que de verdade... Meu coração acelera. Não, pra qualquer pessoa que você pedir opinião, ela vai falar assim, eu matava. Só uma observação que essas pessoas eram todos cristãos. Tá vendo? A casa era uma casa de pessoas cristãs. A pessoa ia na igreja, né? Olha, porque assim, não vou falar... Eu não considero uma pessoa cristã, né? Mas ia nos cultos. Ia na igreja. Ia na igreja no geral. E fez isso, né? Então, assim, realmente a gente tem que tomar cuidado mesmo. Tem, gente. E eles mostram, né, que os abusadores, a grande maioria, é família ou pessoas muito próximas. É aquela que você fala, nunca que vai acontecer. E é interessante também falar, porque aqui nós estamos falando sobre, né, uma menina que foi abusada, mas que... acontece muito com os meninos também. Isso. Não é algo exclusivo para meninas, né? Os meninos também, eles podem ser abusados. E os abusadores também podem ser mulheres. Porque às vezes a gente se preocupa muito com a figura homem, masculina. Né? Isso. Ainda que seja a maioria, né? Ainda que seja a maioria, ocorre o inverso. Mulheres. Então, assim, a gente precisa entender isso também pra gente ter os devidos cuidados, né? Porque eu vi um negócio... Porque como a gente já falou sobre o assunto, né? O Maio Laranja também teve aí, a gente trabalhando essas questões em escola. Então eu comecei a ver algumas reportagens. Eu tava ouvindo um podcast de uma avó que abusou do neto. Aí você fala assim, gente, não é possível, uma avó. Uma avó, né? Você olha pra avó já normalmente a avó e a avô são ali parte da rede de apoio, né? Que tá mais próximo ali, então assim, é chocante, é chocante. Dói demais, a gente vê como que o mundo está tão perverso, sabe? E aí que a gente tem que ficar ainda mais atento a nós cristãos propagar o evangelho, gente, porque a solução para isso é Cristo. Isso. Porque essas pessoas, elas estão, assim, caminhando, trilhando caminhos que você fala, não, um ser humano não faz um trem desse. E faz, infelizmente, né? E assim, eu acho até interessante, é um pensamento meu, mas eu acho assim, que às vezes, igual eu falo assim, eu perdoei. Eu acho assim, foi uma decisão minha, mas eu jamais, de forma alguma, se a pessoa tá passando por isso, ou se já passou, eu não quero perdoar. Ela jamais vai ser, tipo... Eu acho que Deus jamais vai deixar de cuidar, Deus jamais vai deixar de amá-la por conta disso. Porque eu acredito que o perdão é um processo. Sim. Eu demorei mais de 20 anos para poder entender, né? Então eu acredito que só da gente falar, só da pessoa denunciar, tem que denunciar também, né? Igual a Gisele falou, não é só para uma pessoa de confiança, tem que denunciar para a polícia, sim. Tanto que quando eu comentei com a filha
do cara, ela me fez alguns questionamentos que eu fiquei assim... Aí eu falei assim, você tá achando que eu vou ir na delegacia? Falei, não, eu não vou na delegacia. Uma, porque já tem muitos anos e não tem mais o que eu fazer. Hoje a lei mudou, né? Parece que teve uma mudança, né? Que agora, tipo, depois de 20 anos, eu não sei a data, mas tem agora um tempo maior pra pessoa poder denunciar. Aí recebe uma indenização, só que eu falei, gente, indenização não é dinheiro. Tipo, não tem dinheiro nenhum no mundo que vai consertar, né? Isso. Então, assim, mas aí eu falei com ela, falei, não, eu não quero denunciar. Eu só queria que você soubesse, porque, não sei, às vezes vai que tem feito com outra criança, né? Então, fica atenta. E, assim, é essa questão que eu falo, denunciem, pode ser, às vezes, o pai, pode ser, às vezes, mãe, que eu já vi histórias. Sim. Eu tenho uma conhecida que ela trabalhou numa creche e ela falou que tinha história lá de mãe que abusava do próprio filho, homem. Não, gente, agora na tragédia do Rio Grande do Sul aí, isso a gente pode falar porque tá aí pra todo mundo ver na internet, gente entrando nos abrigos. Pra abusar das crianças que estavam lá, de talvez perder pai, mãe, tudo que tinha. Às vezes não tem nem pai, entrando nem lá mãe. pra... Não, você lembra quando a Cecília nasceu? A Cecília nasceu, deu, acho que uns 17, um mês que a Cecília tinha nascido. Aí sai aquela reportagem do pai que abusou do bebê de 17 dias e o bebê veio a óbito. Ah, eu vi. Gente, aquilo, eu lembro que eu sentei e eu chorei. Mas eu chorei tanto. Porque assim, eu vi o meu bebê ali e pra mim é uma situação inimaginável. Como que uma criança pode despertar. Desejo. Aí que você vê, vítima não tem culpa. Porque que culpa um bebê tinha pra que o pai olhasse pra ela com um desejo sexual. Entendeu? Então isso tá realmente na cabeça do abusador. Eu vou ficar repetindo isso aqui o tempo todo, porque eu acho que é o que mais pega, né? Principalmente quando o menino vai ganhando corpo, entrando ali na adolescência. Aí é onde que as pessoas falam, não, mas olha lá, já tem corpo de mulher, tem corpo de homem. Não tem. Não está formado, não é o momento para isso. E quando for, é com a pessoa que eles escolherem. Não é com uma pessoa sem caráter, porque uma pessoa dessa não tem caráter. Então, assim, nós precisamos mudar mentalidade mesmo, sabe? Deixar Cristo mudar nossa mente, sabe? O que a gente fala, as brincadeiras de mau gosto, né? Porque às vezes a gente ouve, não tem nada a ver falar isso. Tem a ver sim. Não é assim que se trata uma criança, não é assim que se trata um adolescente. Essas não são palavras adequadas. Então, assim, nós como pais, como adultos, como cristãos, é nosso dever proteger os pequeninos do Senhor. Então, assim, eu fico, não, dá até um... Por isso que, às vezes, eu não assisto as coisas. Teve um filme que saiu, aquele Som da Liberdade. Não vi ainda. Eu queria muito assistir. Aí teve um dia que foi muito legal, porque eu me arrumei e falei assim, vou ir assistir sozinha, porque se der alguma coisa, eu pego e vou embora. Aí eu arrumei toda, aí o Daniel falou, onde você vai? Eu falei, vou lá assistir aquele filme Som da Liberdade. Ele falou, não vai não. Sozinha? Não vai mesmo. E eu não posso ir agora, que eu tenho um compromisso. Você sim, é ruim. Não vai. Eu falei, mas não vai. Aí passou uns dias, a minha mãe foi. Aí a minha mãe falou assim, em nome de Jesus, não vai assistir. Não vai, porque é um filme assim que conta mesmo a realidade. E por que eu decidi não ver? Porque eu ficava mal pelas crianças. Porque aí dá mesmo uma raiva, uns pensamentos assim, que eu falo assim, gente, esses caras, né, tem mesmo, a morte é pouco pra eles. Não tem que morrer não, tem que sofrer muito. Porque é uma criança. Tipo assim, eu fico olhando pros meus filhos, o meu filho tem 4 anos. O que leva uma pessoa a ter desejo por uma criança de 4 anos? O que leva a pessoa a ter desejo até por um adolescente? Tipo assim, mas, né, vestiu a roupa, problema dele. Você tem que respeitar, né, ele. Então, assim, eu preferi não assistir porque os famosos gatilhos, né, que desperta, assim, então eu preferi não assistir. Claro que a gente não fica imune, porque hoje em dia, infelizmente, tá demais. Você abre a televisão, tem lá, no mínimo, vai passar um caso de abuso todos os dias na televisão.
Então, assim, eu falo assim, meu Deus, tenha misericórdia da criança. A última estatística que eu vi que são 13 por minuto, né? É muita coisa. São 13 abusos infantis por minuto. É muita coisa. É muita coisa, gente. É muita coisa. Então, assim, eu acho que o que a Gisele falou no começo, de que a pessoa que faz isso, ela deixa de assumir uma postura de adulto responsável, racional, e passa a assumir uma postura de animal irracional. Não tem outra explicação, né? E a gente falou muito sobre perdão, e eu gostaria, assim, de deixar uma palavra do coração, né? Eu penso assim, Deus é aquele que nos perdoou sem a gente merecer. Isso. Né? Deus é aquele que nos perdoou sem a gente merecer. Então, assim, eu não tô dizendo que é fácil, né? Eu assim, nunca passei por isso. Eu não tô dizendo que é fácil. Eu imagino que seja, assim, horrivelmente difícil, mas essa é uma palavra do coração. Então, assim, se esse, Fernanda, foi o passo para que você começasse a ter um relacionamento com Deus de volta, né? A ter aí a sua cura, né? E graças a Deus hoje você consegue viver com isso, né? Que seja talvez uma palavra para o coração daqueles que estão, né, nos acompanhando. Perdoe, assim, busque ajuda. Isso. Vai precisar. Eu imagino que deve, assim, ser muito difícil. Eu posso falar sobre o perdão? Pode, por favor. Porque eu tava ouvindo um podcast. Nesse podcast como uma igreja lidou com essa situação. Porque é igual a gente falou aqui, as igrejas não são isentas disso, infelizmente. E no caso foi um rapaz, eu acho que foi lá no Mato Grosso também, que ele foi pego se masturbando na frente de uma moça. E esse rapaz fazia parte da igreja. E como que a igreja resolveu, né, lidar com essa situação? Em primeiro lugar, a igreja denunciou o rapaz. Quando soube que era o rapaz, denunciou o rapaz para a polícia. Esse rapaz foi preso. Na época, deu até, né, nos noticiários esse fato, o que esse rapaz estava fazendo, não de onde ele era, mas o que ele estava fazendo. Ele havia sido preso. A igreja não abandonou ele na cadeia. Sim. A igreja ia lá, fazia visitas, pregava a palavra, levava o que ele precisava. Então, a igreja cuidou dele dentro da delegacia, né, dentro da cadeia. E aí, quando deu o tempo e ele foi solto, a igreja foi atrás dele e falou, você é bem-vindo em nosso meio. Mas existem algumas regras pra você que existem são alguns diferentes. limites que você não pode cruzar. Porque você mostrou, né, ter aí uma inclinação errada. Então, nós precisamos estabelecer regras com você. Acampamento você não vai. Você não vai em acampamento. Não dá pra você ir agora em acampamento. Você não vai ficar sozinho com ninguém. Nós vamos estar te acompanhando, te ajudando. Mas você precisa lidar com as consequências do que você fez. E entender se isso tá de fato curado, você tá de fato arrependido. Então, eu achei isso muito interessante. Porque a igreja cumpriu o papel dela, que é resgatar o perdido, mas ela não inocentou o culpado. Ela agiu conforme a lei. E eu acho que é isso. Porque quando a gente tá falando em perdão, parece que é tipo assim, não, eu te perdoo, tudo bem, vida que segue. Não, não é vida que segue. Existe um problema muito grave que precisa ser trabalhado, precisa ser curado, e nós vamos te ajudar. Mas calma aí, existem consequências, existem limites pra você, né? Então, assim, eu achei essa atitude da igreja formidável. Formidável. É claro que eu aposto que não foram tantos voluntários, né? Mas, assim, que bom que existem essas pessoas pra lidar com essas pessoas. Agora, e aí a igreja precisa dar o suporte para a pessoa que é a vítima também, que geralmente a gente encontra mais pessoas disponíveis a isso, porque a gente realmente solidariza, sente empatia, entende, né, que é um problema ali que a gente vai ter que tratar com muito carinho, com muito amor, que existem traumas que precisam ser trabalhados. Isso. Então, eu achei formidável, gente. Então, assim, quando o Renan, acredito eu, tô falando sobre perdoa, é isso. Perdoa no sentido de liberar esse perdão divino, que você vai
Você tá falando assim, eu não te condeno mais por isso, mas você está debaixo de uma lei que você precisa... Na verdade, foi mais baseado no que a Fernanda falou mesmo, para que o processo de cura da pessoa aconteça, né? Isso. Porque enquanto não liberar perdão, exato, você vai estar carregando aquele peso ali, aquele fardo. Então é mais... Eu concordo com o que você falou, né? Quando eu falei sobre a gente liberar perdão baseado no amor de Deus que nos perdoou sem a gente merecer, é no sentido de que o nosso processo de cura, né, começa então. Né? E foi assim, depois que isso aconteceu, eu falo que antes, até mesmo para chamar, às vezes nas minhas orações, falava assim, eu vi as pessoas orando, falando assim, chamando Deus de Pai. E todas as vezes que eu tentava, tipo assim, agarrava um tiquinho, sabe? E hoje eu consigo, assim, tranquilamente. Porque eu entendi que sim, Deus é meu Pai. Ele cuidou de mim, ele restaurou o que, assim, às vezes eu achava que nunca seria curado. Ele curou. E quem fez o que fez, não, se eu for olhar, não merece mesmo o nosso perdão, igual você falou, mas eu também não merecia o perdão de Deus. Tantas coisas que eu fiz errado, tantas coisas que a gente faz errado, se a gente for olhar, a gente não merece. E Deus está ali todos os dias nos perdoando. Então eu não convivo com essa pessoa. Se eu ver na rua, tipo assim, igual, então você perdoou, tem que abraçar. Não, você não tem que abraçar. Eu realmente, tipo assim, perdoei. Eu olho, hoje, já vi depois disso. Não senti raiva, não senti nada. Mas atravessei a rua. Não quis cumprimentar, não quis ver de frente, não senti nada, né? Igual eu senti quando eu descobri que eu precisava tratar. Mas eu também escolhi também não ter contato nenhum com eles. A minha mãe também, né? Acabou perdendo contato. Ela até fala comigo assim, vi fulana, e ela falou pra mim lá na casa dela. Aí eu fico esperando ver o que ela vai falar, né? Ela, não, mas eu não vou não. Eu falei, não, deixa eu falar uma coisa com a senhora. Foi uma decisão minha não ir. Se você quiser ir, não quero ir, não quero contato, aí é coisa dela. Mas eu decidi não ter contato. Sim. Também porque eu tenho 2 filhos. Então eu jamais teria... Colocar eles em contato. Jamais. Então, assim, perdoei, escolho todos os dias, que às vezes tenho, sim, às vezes vejo alguma reportagem, aí eu lembro, eu fico pensando, aí vem uns pensamentos, opa, peraí. Eu escolhi perdoar e eu escolho perdoar de novo. E para mim poder ser livre, para mim poder ter paz. Sim. Porque hoje eu tenho paz, hoje o meu relacionamento com Deus é outro, totalmente diferente. Depois disso, eu falo que eu realmente tive experiências com Deus, que às vezes a minha vida toda eu pedi, nunca acontecia, eu não entendia o porquê. Porque eu precisava colocar para fora. Sim. Porque eu lembro que ela me falou uma coisa interessante assim, ela falou assim, olha, quando a gente fala, nós somos libertos, nós nos tornamos livres. Então eu acho que o meu falar, a minha riqueza de detalhes me fez mais livre ainda, né? E o meu liberar de perdão também me fez livre. Então não é porque ele merece o perdão, não, ele não merece o perdão. Sim. É porque eu preciso ser livre. Eu preciso ter um relacionamento com um Deus que vai estar sempre ali comigo, que não vai me decepcionar, que não vai cuidar de mim independente de qualquer coisa. Então, é por isso o perdão. Sim. Entendeu? Sim. É interessante, Fernanda, que o livro a Carta aos Efésios, ela é uma carta que trabalha muito esse tema, a paternidade. E eu acho muito lindo essa faceta da Carta aos Efésios, porque a cidade de Éfeso era uma cidade portuária e muitos marinheiros desciam ali, cultuavam a Diana, a grande deusa dos Efésios, né? E das relações daqueles cultos nasciam muitos filhos órfãos. E aí Paulo, então, ele escreve para mostrar que o Deus Pai, né, para mostrar a faceta do Deus Pai aquelas crianças. Então eu acho muito interessante essa faceta da carta aos Efésios. Bom, gente, que papo assim abençoador, né, Fernanda? Eu deixo esse espaço mais uma vez livre para você, para se você tiver algo a acrescentar.
E eu gostaria sim que você desse as suas considerações finais, dando conselhos para aquelas pessoas que porventura talvez estiverem passando por isso, né? O que elas podem fazer, enfim, o conselho do coração, como a gente sempre fala. Então, o conselho que eu dou é você falar, procure ajuda de pessoas de oração, que eu acho que é o mais importante de tudo, porque pessoas de oração vão te orientar e vai fazer você entender que independente do que aconteceu ou do que está acontecendo, Deus está com você, Deus está cuidando de você. E igual eu aprendi, quando nós falamos, somos libertos. Não de algo não de um erro nosso, porque o erro jamais será seu, né? Nós somos, se for colocar entre vítima e culpado, nós somos a vítima dessa situação. Você é a vítima e você precisa de ajuda, mas para você ser ajudado, você precisa falar. E Deus ama infinitamente você, Ele vai estar sempre ali de braços abertos, mas Ele também precisa da sua sinceridade, que você procure alguém, um pastor, um líder, quem quer que seja, para estar com você, para te ajudar também nas questões assim, porque precisa ser denunciado. Sim. Você precisa te ajudar a ir na delegacia, porque assim, eu não fui na delegacia, mas eu imagino que deve ser muito difícil também você falar diante de um policial o que aconteceu, porque eu tenho clientes advogadas e elas falam que assim, quando chega a questão de abuso não é fácil, então procurar alguém de confiança para estar indo com você, para estar te dando esse apoio durante a denúncia, após a denúncia, um apoio tanto emocional como espiritual. Sim. Eu acho que é muito importante os dois estar assim, lado a lado. O emocional foi muito bom, mas o que me sustentou foi o espiritual. E o que me sustenta é o espiritual. Porque se eu for olhar a minha carne, eu nem saio de casa, assim, né? Mas o espiritual é o que me mantém firme, é o que mantém de pé. E uma coisa que eu gravei, eu falei no início, e que a pessoa grave lá, nem que se escreva num quadro. As coisas do céu são muito maiores do que qualquer sofrimento, do que qualquer dor que nós passamos aqui na Terra. O céu, a eternidade com o Senhor que nos aguarda é muito maior do que os meus sofrimentos, os nossos sofrimentos. Mas denuncie. É só isso, assim, denuncie. Muito bem, gente. Bom, fica aí esse papo cabeça então, tá bom? Esse papo super interessante para a gente, né, também ajudar nesse enfrentamento, né, o Maio Laranja, a gente quis contribuir também, né, e agradecemos a Fernanda demais, porque foi ela que nos procurou, né, foi ela que nos procurou para a gente estar trazendo isso em pauta e foi, assim, de grande valia, com toda certeza. Eu preciso lembrar dos nossos amigos que nos patrocinam aqui, a Fixar Parafusos, tudo em parafusos, ferramentas, você encontra ali na linha de trem do Alterosa, aqui em Betim. Também nosso amigo Adriano, da Autoescola do Adriano, é só você chegar ali no Dom Bosco, tem os QR Code aqui, né, o QR Code passando aqui em cima, tem também na descrição os links que você pode ir direto com os nossos colaboradores aqui, com os nossos patrocinadores. Então, tá precisando tirar a carteira de motorista aí, quer realizar esse sonho, Adriano vai te ajudar com toda certeza, tá ok? Também tem a Brigada Betim, com cursos como brigadista profissional, bombeiro civil, e agora tem a grande novidade que é o bombeiro mirim, tá? Então você, pai, mãe, quer colocar o seu filho aí, quer tirar ele da frente das telas, quer colocar o seu filho aí para aprender coisas interessantíssimas, como combate a armadilhas nas redes sociais, todo o aparato aí do bombeiro civil também, socorrista, né? Como trabalhar, como lidar na água aí também, o pessoal vai estar contribuindo muito aí para a educação do seu filho, tá ok? E também a nossa mais nova parceira, Joana Dalva, né? Então, ela é mentora, né? Então ela vai te ajudar aí muito, trabalha aí com as mulheres. Então a Joana Dalva é a nossa mais nova patrocinadora aqui do podcast Em Frente. É isso? É isso, muito obrigada, Fernanda. Foi um prazer te receber, ouvir a sua história, aprendemos muito, né? E segue nessa força, fortalecendo outras pessoas que, assim como você, infelizmente passaram por situações assim. Amém. Com certeza. Gente, Deus abençoe. Curte aí, comenta, compartilha para que muitas pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser abençoador demais da conta, tá bom? Um abraço, até a próxima.